Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendo Diácono Júlio, caríssimos irmãos, durante o nosso novenário, estamos meditando temas relacionados ao século XIX, que é justamente o século em que Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina, Labouré, em Paris. Nós estamos meditando todos os temas relacionados a este século. 3 grandes aparições: Paris, Lourdes e La Salette. Escutamos também a pregação sobre as encíclicas do Santíssimo Rosário escritas pelo Papa Leão XIII, também nesse século. A devoção de São João Maria Vianney a Nossa Senhora e também de São João Bosco. Amanhã escutaremos a pregação sobre a devoção mariana do Padre Júlio Maria de Lombardi, o servo de Deus, Padre Júlio Maria, que evangelizou essa região do Caparó, aqui próximo da nossa cidade, da nossa paróquia. Sobretudo o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, que é onde ele desenvolveu a sua teologia mariana. E na terça-feira, que é a última noite da nossa novena, iremos escutar sobre justamente a aparição de Nossa Senhora das Graças em Paris, a Santa Catarina. No século XIX, teve um acontecimento importante. Também escutamos sobre o dogma da Imaculada Conceição. Além de todos esses temas, há um acontecimento importante no século XIX, que é a descoberta do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, um livrinho escrito por São Luís Maria Grion de Montfort. É o nosso tema de hoje. São Luís, ele nasceu no século XVII, no final do século XVII, em 1673, numa pequena cidade chamada Montfort, na França. Era o segundo filho de 18 irmãos, uma família numerosa, uma família profundamente católica. No batismo ele recebe então o nome de Luís, a qual por vontade própria, na sua crisma, na sua confirmação, ele acrescentou o nome de Maria. Mais tarde ele vai renunciar o seu sobrenome e vai se chamar, fazer que se chame somente Luís Maria de Montfort. Desde pequenino, teve uma grande e especial devoção à Santíssima Virgem Maria. Desde pequenino, manifestou essa sua devoção extraordinária à Nossa Senhora. E o seu zelo também apostólico desde criança. Com a sua irmãzinha mais nova, chamada Luísa, ele insistia, incentivava que ela rezasse com ele o Santo Terço todos os dias. E ele dizia para a sua irmã: minha querida irmã, você será muito linda e todo mundo a amará se você amar muito o bom Deus. E fazia o apostolado com a sua irmãzinha, e a sua pequenina irmã, com as suas coleguinhas, também ela fazia esse apostolado da oração do Santo Terço. Tudo que era possível para a glória de Maria, fazia o pequeno Luís de Montfort. Tudo. Visitava os altares de Nossa Senhora, nas capelas, nas igrejas, enfeitava os altares de Nossa Senhora, sobretudo rezava o Santo Terço todos os dias, visitava as capelas dedicadas a Nossa Senhora. Quando adolescente, São Luís foi enviado para estudar em Rennes, em um colégio dos jesuítas, e aí ele já aprofundou o desejo de ser sacerdote. Aí havia um bom padre,
havia uma congregação mariana, havia um bom padre, e ali cresceu ainda mais o seu amor ao sacerdócio e a Nossa Senhora. Um dia, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele escutou uma voz no seu interior: serás sacerdote. Aos 20 anos ele ingressa em um grande seminário, era o seminário mais importante da França naquela época, em Paris, o seminário de São Sulpício, um grande seminário, onde foram formados muitos santos. Ali brilhava a devoção à Nossa Senhora, a devoção à Santíssima Eucaristia, a devoção à encarnação do Verbo. Ali havia uma grande influência de um santo bispo, que era o cardeal de Berulle, que incentivou essa grande reforma de costumes e de espiritualidade, uma escola de espiritualidade francesa. Ele foi o grande incentivador e o fundador do seminário, Padre Ollier. E ali São Luís estava no melhor seminário da França. Por ali foi formado São João Eudes. O Santo Curadas também passou um pequeno tempo ali naquele seminário. São Charles de Foucauld, São Pedro Julião Aymar. Grandes santos foram influenciados por essa grande reforma espiritual, sacerdotal, que vinha justamente desse seminário de São Sulpício. E acontece que a família de São Luís era uma família muito pobre. Então ele tinha poucos recursos, necessitava de ajuda para se manter no seminário. Então no seminário ele teve a função de cuidar da biblioteca. A mão da providência levou aquele jovem para cuidar daqueles livros. Ele também, para se manter e pagar as despesas do seu seminário, ele velava os defuntos. As pessoas pagavam para que ele passasse a noite ali junto com o defunto, rezando, velando pelos mortos. E lá no seminário, na biblioteca do seminário, ele pôde ler todos os livros sobre a devoção mariana que havia naquele seminário, todos os tratados. E ele foi tomando nota de muitas coisas, os ditos dos padres sobre a Santíssima Virgem, a teologia mariana. Ele foi escrevendo, tomando nota. Aquilo serviria um dia para a sua missão, para a sua pregação. Ele bebeu dessa fonte teológica e ele estudava muitos padres da igreja para justamente ali fundamentar tudo aquilo que ele estava aprendendo da devoção mariana, e ali foi aumentando ainda mais o seu amor à Santíssima Virgem Maria. No ano de 1700, São Luís, na idade de 27 anos, ele é ordenado sacerdote. E o seu grande zelo foi a pregação de missões. Havia naquela época uma heresia terrível, que era a heresia dos jansenistas, e também na França havia também ali os calvinistas, os huguetones. Era uma heresia calvinista, protestantes, terrível, que foi um calo no sapato de São Luís. Os jansenistas dentro, no seio da igreja, o perseguiam, e fora da igreja, os huguetones, os protestantes, também o perseguiam duramente. Ele então, depois de muita perseguição, ele vai recorrer ao Papa, ao Vigário de Cristo, na época o Papa Clemente XI, que o enviasse como missionário ao Canadá. Tamanha perseguição ele sofria na França. E o Papa lhe dá o título de missionário apostólico, mas lhe deu a ordem dele voltar para a França e fazer o seu apostolado na França. Ele seguiu, mas as perseguições continuaram. Em toda a França, São Luís só podia pregar em 2 dioceses. Todas as outras dioceses ele era proibido de pregar. Por quê? Porque havia esse espírito jansenista dentro do clero, nos bispos, nos padres, e odiavam a pregação dele, porque ele falava da comunhão frequente, ele falava da devoção a Nossa Senhora, da misericórdia de Deus, incentivava a prática dos sacramentos, e o jansenista justamente tinha esse rigor
não devia receber os sacramentos. Ninguém é digno dos sacramentos, ninguém é digno da misericórdia de Deus, então era uma coisa horrenda. Depois, São Luís, ele vai fundar 3 congregações: a Congregação das Filhas da Sabedoria, a Congregação dos Irmãos de São Gabriel e a Companhia de Maria, os Padres Missionários. Então é importante, amados irmãos, saber esses dados de São Luís, principalmente algo especial no seu sacerdócio, que eram as missões. Marcante no seu ministério sacerdotal eram as suas missões populares, que eram missões intensas, profundamente espirituais e marcadas pelo método que ele inventou. Em primeiro lugar, São Luís, antes de fazer uma missão, ele passava dias em oração, em penitência. Fazia jejuns durante vários dias, pedindo a Deus a conversão daqueles que iriam ouvir a sua missão, a sua pregação. Durava mais ou menos 1 mês as suas missões, pregações diárias, catecismo, instruindo o povo. Na catequese falava-se da fé cristã, dos mandamentos, dos sacramentos, do catecismo, dos pontos mais essenciais que muitas vezes eram negligenciados. São Luís pregava sobretudo nos vilarejos, onde poucas vezes iam sacerdotes. E como havia um edito do rei que proibia, que estava perseguindo os hereges protestantes, eles fugiam justamente para esses povoados pequenos, para aí perverter a fé dos bons cristãos. O centro da sua missão era a cruz de Nosso Senhor. E era um símbolo marcante. Quando ele terminava a missão, ele erigia sempre ali um calvário, uma cruz, e às vezes até um belo calvário com as imagens da via sacra. Na cruz estava escrito: Deus caritas est, Deus é amor. E é interessante porque, amados irmãos, São Luís, nessas missões, em muitos desses lugares, os calvários, as cruzes, as imagens eram queimadas, foram queimadas pelos protestantes, até mesmo as igrejas. Então São Luís tinha esse zelo de refazer esses lugares sagrados para reavivar a fé do povo. Inclusive, quando ele entra numa igreja e vai reformar uma pequena igreja, ali o povo recordou de uma antiga história de São Vicente Ferre, um grande santo, um grande místico. Ele também, nas suas missões, reformava muitas igrejas. Em uma pequena capela, São Vicente Ferre entrou e o povo pediu que ele reformasse a capela. Ele falou que não ia reformar aquela capela porque um dia viria um grande santo e era aquele santo que iria reformar aquela igreja. E foi justamente São Luís. Então ele meditava na paixão do Senhor, ensinava, exortava os fiéis a amarem a cruz de Nosso Senhor e a carregarem com alegria as suas cruzes, as suas dificuldades, os seus sofrimentos. E, amados irmãos, nas missões, além do mistério da cruz, o segredo de São Luís, das suas missões, das conversões que ele alcançava, era a devoção a Nossa Senhora. Durante esses dias de missão, essas semanas, até meses de missão, ele ia ensinando a devoção e preparando as pessoas para fazerem a sua consagração no final das missões. Há muito desses manuscritos com a fórmula de consagração e com a assinatura, às vezes até com o próprio sangue dos fiéis, renovando por meio de Maria Santíssima os seus compromissos do santo batismo. Então ele ensinava a devoção a Nossa Senhora como esse caminho de santidade, esse caminho rápido, fácil, seguro para alcançarmos a santidade, consequentemente o céu. Ensinava o rosário, ensinava as pessoas a rezarem o rosário. Muitas pessoas aprendeu a rezar o Santo Rosário justamente durante as missões. Fazia os seus cânticos marianos. Alguns cânticos que nós cantamos aqui popular são cânticos de São Luís que foram traduzidos. Ele fazia paródias.
com as músicas que os mundanos estavam cantando, ele colocava a doutrina católica naquelas músicas para que as pessoas aprendessem rápido. Já eram melodias que estavam no ouvido, na mente das pessoas, e por meio dessas paródias, eles aprendiam rápido a doutrina, o ensinamento que São Luís queria passar. E assim eram as suas missões, um combate ao pecado. Confissões, ouvia confissões por horas, promovendo assim o encontro das almas com a misericórdia de Deus. Tantas vezes pecadores endurecidos se tornavam depois grandes santos por meio da pregação, por meio também da confissão. Encorajava os fiéis sempre a renovarem as promessas do batismo, a voltarem a viver como verdadeiros cristãos. Então, as missões de São Luís, amados irmãos, ele enfrentava grandes oposições, desses hereges que criticavam seu fervor, a sua ênfase na misericórdia de Deus, na misericórdia de Maria Santíssima. Mas assim, o zelo, por mais que era perseguido, humilhado, ultrajado, o zelo de São Luís aumentava cada vez mais. Por que é importante falar das missões de São Luís Maria Grão de Montfort? Porque o Tratado da Verdadeira Devoção, o livro, o manuscrito que escreveu São Luís, é justamente aquilo que ele pregava nas suas missões. Acontece que no ano de 1705, São Luís foi envenenado pelos protestantes, pelos calvinistas. Não morreu com aquele envenenamento, mas a sua saúde ficou muito debilitada. E por causa disso, ele escreve, já com as missões diminuindo, já não havia aquele vigor, aquela força, estava cada vez mais doente. Ele se retira e escreve aquilo que ele pregava sobre a consagração a Nossa Senhora, sobre a devoção mariana. Então, no ano de 1712, ele rapidamente escreve o seu tratado. São Luís vai morrer 4 anos depois, no dia 28 de abril de 1716, tendo somente 43 anos. Acontece, amados irmãos, que no final daquele século, em 1789, veio a pior das revoluções: satânica, diabólica, maçônica, Revolução Francesa. E os revolucionários queimavam as igrejas, os conventos, os objetos sagrados, tudo. Perseguiam os padres, as freiras. Então os padres da congregação da Companhia de Maria, com medo de que fosse queimado os escritos de São Luís, eles colocaram os escritos em um baú e colocaram então no sótão, esconderam os escritos com medo de serem destruídos e queimados. E somente 130 anos depois é que o tratado vai ser descoberto. Um padre, mexendo nas coisas, encontrou aqueles livros. O tratado estava um pouco destruído, as primeiras páginas estavam destruídas, não havia capa, nem as primeiras nem as últimas páginas. E ele viu aquele livro velho e colocou lá na biblioteca, entre os livros velhos rasgados, ele colocou aquele manuscrito. Estava lá na biblioteca. Até que um padre, vendo aquele livro, aquele manuscrito, lendo, ele achou muito parecido com aquilo que São Luís havia escrito nos seus outros livros. E ele dá aquele livro ao superior geral da congregação. E o padre superior geral, ao ver aquele livro, ele disse: encontramos um tesouro. São Luís, amados irmãos, no tratado, ele havia profetizado que esse livro iria ser muito perseguido. No parágrafo 114, olha como é pequenino o tratado. Um livro muito pequeno. Todo católico deveria ler esse livro e fazer essa consagração. São Luís vai dizer no parágrafo 114:
prevejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos esse pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Então ele teve uma visão de demônios tentando destruir esse pequeno livro. Então veja, amados irmãos, como é o mistério da providência. Ele é envenenado por causa dos hereges que odiavam a sua pregação e porque as suas missões convertiam as pessoas. Ele escreve o tratado. Depois o tratado fica escondido 130 anos. E por que isso é um mistério da providência, amados irmãos? Porque está aí a mão de Deus para que se manifeste o quanto o demônio odeia esse pequenino livro. Aquele ódio infernal entre a mulher e a serpente, que está lá no livro de Gênesis, já no começo da humanidade. Um ódio que Deus colocou entre Maria Santíssima e o demônio, entre os filhos do demônio e os filhos de Maria Santíssima. Amados irmãos, aquilo que São Luís escreveu aqui, que era fruto das suas missões, não tem nada de novo debaixo do sol. Nada. É aquilo que os santos padres já ensinavam. Santo Ildefonso, no século VII, ele já se colocava, dizia que ele era o escravo de Maria Santíssima. Santo Agostinho também falava de uma consagração total a Nossa Senhora. O mérito de São Luís não foi escrever uma doutrina, inventar uma consagração nova, não. O mérito de São Luís foi tornar popular aquilo que já era do tesouro da Santa Igreja Católica, da espiritualidade católica, a devoção a Nossa Senhora. Nesse pequeno livro, amados irmãos, São Luís nos convida a nos consagrarmos a Nossa Senhora como escravos de amor, para desse modo pertencermos mais e perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís ensina que nós devemos entregar tudo o que somos e o que possuímos à Santíssima Virgem, para melhor pertencermos a nosso Senhor. A consagração que São Luís ensina no tratado, amados irmãos, é uma consagração total. Nenhuma outra consagração tem a profundidade da consagração de São Luís, nem mesmo a consagração religiosa. O religioso, a religiosa, ele faz voto de pobreza, de castidade e de obediência. Algumas congregações têm um quarto voto, mas nenhuma consagração é tão profunda como a consagração de São Luís. Por quê? Porque nessa consagração nós entregamos também os nossos bens interiores. Os méritos das nossas boas ações nós consagramos e entregamos nas mãos da Santíssima Virgem Maria. E o que é isso, Padre? Toda boa ação que nós fazemos em estado de graça, quando estamos em graça de Deus, toda boa ação tem um mérito, tem um valor. E esse valor nós podemos utilizar para alguma intenção. Eu vou rezar o terço, o rosário, pela conversão do meu pai, por exemplo, do meu irmão, do meu amigo. Eu posso aplicar esse mérito para aquela necessidade, para aquela intenção. Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós entregamos esse valor, para que Nossa Senhora utilize desses méritos como ela bem quiser.
porque Nossa Senhora, estando diante da face de Deus no céu, Nossa Senhora sabe muito bem a necessidade urgente dos seus filhos. Talvez a moedinha daquela minha boa ação Nossa Senhora vai utilizar lá no Japão, porque tem lá um japonês querendo se suicidar, tirar a sua vida. E talvez a penitência, a oração que eu fiz e que entreguei a Nossa Senhora, que é dela, ela utilize desse mérito para dar uma graça de conversão, de arrependimento, para que aquela pessoa não tire a sua vida. É um exemplo. Então nenhuma consagração, nenhuma espiritualidade tem essa entrega total, a entrega dos bens interiores. Somente a consagração ensinada por São Luís Maria Grignon de Montfort. Depois, São Luís, ele chama essa consagração de escravidão de amor, santa escravidão de amor. Porque nós nos colocamos inteiramente nas mãos de Maria Santíssima, sabendo que ela nos levará até nosso Senhor. E São Luís, ele vai comparar o servo com o escravo. O servo, ele tem direito ao seu salário todos os meses, tem direito às suas férias. O servo, ele pode deixar o seu patrão quando quiser, tem as suas liberdades. O escravo não. O escravo não tem direito a férias, o escravo não tem direito a sair, deixar o seu trabalho quando quiser, não. O escravo só tem o direito de servir ao seu Senhor. E tudo isso colocamos na vida espiritual. Uma servidão perpétua a nosso Senhor por meio da Santíssima Virgem Maria. Assim nos tornamos escravos por amor. Os demônios são escravos obrigadamente, por obrigação, são escravos de alguma forma de Deus. Há os escravos que foram também forçados na história da humanidade. E a Santíssima Virgem tem os seus escravos voluntários, os seus escravos de amor, por amor. É aqueles que estão constantemente ao seu serviço. Também São Luís, amados irmãos, vai chamar essa consagração de uma perfeita renovação das promessas do batismo. Porque a nossa principal consagração é a consagração do batismo. Mais importante que a consagração sacerdotal é a minha consagração batismal. E se eu for fiel às minhas promessas do santo batismo, eu vou para o céu. Então essa consagração, amados irmãos, é como se nós pegássemos o nosso batismo, colocássemos nas mãos de Nossa Senhora e pedíssemos a ela: minha mãe, minha boa mãe, minha querida mãe, me ajude a ser um bom e verdadeiro cristão, me ajude a ser fervoroso, me ajude a alcançar a santidade, me ajude a agradar a Deus nosso Senhor, me ajude a ser fiel. Essa consagração, amados irmãos, é uma ajuda para vivermos como bons cristãos, para levarmos uma vida mais pura e mais santa. É uma ajuda para termos a força para resistir à tentação. Essa consagração nos ajuda a nos unirmos mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Maria Santíssima, no seu ventre, ela nos forma como imagem do seu divino Filho. Santo Agostinho, ele vai dizer que nosso Senhor, quando estava no ventre de Maria, aqueles 9 meses, nosso Senhor, aí no ventre de Maria, ele já enxergava todos os fiéis devotos de Nossa Senhora, que um dia também entrariam nesse ventre, de maneira mística, para serem gerados à sua imagem e semelhança. Amados irmãos, não sejamos negligentes aos auxílios do céu. As 2 principais devoções marianas. Há muitas devoções, e desde que seja aprovada pela Santa Igreja é boa e salutar, mas há 2 principais: o Santo Rosário e a consagração à Santa Escravidão de Amor. Na internet nós podemos encontrar esse livro. Nós podemos comprar também na internet. Na nossa secretaria também há esse livro. 10, 12 reais nós compramos esse tesouro. E que possamos ler e nos preparar e fazer essa consagração
para que Nossa Senhora nos ajude, amados irmãos, a alcançarmos o céu, a nossa meta, a finalidade da nossa existência, que é a nossa união eterna e perfeita com Deus lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos, movidos pela